Existe algo que ninguém pode esconder por muito tempo. Não é a roupa que você veste, não é a igreja que você frequenta, não é o versículo que você conhece de cor. É a presença do Espírito Santo agindo dentro de você, transformando cada detalhe da sua vida, moldando o seu caráter, guiando seus passos e revelando ao mundo quem você realmente é em Cristo. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, costumava dizer que um homem cheio do Espírito Santo não precisa anunciar isso com palavras. A própria vida dele grita. Ele transforma o ambiente ao seu redor sem fazer esforço. Existe algo nele que o mundo não consegue explicar, mas sente com clareza. E hoje, neste momento, quero que você se faça uma pergunta honesta. Uma pergunta que poucos cristãos têm coragem de encarar de frente. Os sinais do Espírito Santo estão sendo revelados na minha vida? Não na vida do meu vizinho, não na vida do pastor, mas na minha vida. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Essa palavra do apóstolo Paulo nos mostra algo precioso e ao mesmo tempo solene. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado, mas quando ele habita livremente em alguém, quando não há resistência, quando não há pecado persistente que o afasta, os sinais aparecem. Eles são visíveis, são reais, são transformadores. Spurgeon pregou certa vez que o Espírito Santo nunca chega a uma vida de forma secreta e sai sem deixar marcas. Onde ele entra, algo muda. Onde ele permanece, tudo muda. A questão não é se você recebeu o Espírito no momento em que creu, porque a Escritura é clara. Todo aquele que pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. A questão é se você está permitindo que ele se manifeste, que ele haja, que ele produza em você os sinais que a palavra de Deus promete. E esses sinais não são performances religiosas, não são horas de oração exibidas para os outros, não são postagens bíblicas nas redes sociais. São marcas profundas, internas, que moldam quem você é quando ninguém está olhando, quando a vida aperta, quando a tentação bate à sua porta, quando o sofrimento chega sem aviso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Ser filho de Deus é uma identidade que o Espírito Santo confirma em você, não apenas em palavras, mas em evidências concretas. O apóstolo Paulo nos diz que quem é guiado pelo Espírito revela essa condição pelo próprio caminhar. E ao longo dessa mensagem, vamos juntos mergulhar nessas evidências, nesses sinais que toda pessoa verdadeiramente habitada pelo Espírito de Deus revela ao mundo. Não como julgamento dos outros, mas como espelho para a nossa própria alma. Como convite para que olhemos para dentro com honestidade, com coragem e com esperança. Porque onde há reconhecimento, há também espaço para crescimento. E onde há o Espírito de Deus, há sempre graça suficiente para nos transformar. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Cada semana trazemos mensagens como essa, que não apenas informam, mas transformam, que não apenas falam a mente, mas tocam o coração. Clique em inscrever-se agora e ative o sino para não perder nenhuma pregação. E se você sente que sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, que a chama espiritual esfriou, e você quer reavivar cada detalhe da sua vida devocional, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Senhor. Não deixe passar. O primeiro sinal que a presença do Espírito Santo revela em uma vida é algo que vai muito além de palavras bonitas ou de hábitos religiosos bem organizados. É uma transformação que começa por dentro, que nasce no lugar mais íntimo da alma e que vai se espalhando como luz que ninguém consegue apagar. Esse sinal é o amor, não o amor sentimental que o mundo canta nas músicas e exibe nas novelas. Não aquele amor que dura enquanto tudo corre bem, que sorri quando é correspondido e desaparece quando a dor chega. Estamos falando do amor sobrenatural, do amor que só o Espírito Santo é capaz de produzir em um coração humano. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Repare na precisão desta palavra.
Paulo não diz que o amor de Deus foi ensinado a nós, ou que foi exigido de nós, ou que foi cobrado de nós. Ele diz que foi derramado. Como água que transborda de um recipiente cheio, o amor de Deus é despejado no coração daquele em quem o Espírito habita, e isso muda tudo. Você conhece alguém assim? Alguém que ama de um jeito que não tem explicação natural, que suporta ofensas sem guardar rancor, que serve sem esperar reconhecimento, que abraça o diferente sem preconceito, que perdoa mesmo quando a dor ainda está fresca. Esse é o sinal inconfundível de uma vida habitada pelo Espírito de Deus. E esse amor não escolhe apenas quem é fácil de amar. O Espírito Santo produz em nós a capacidade de amar aquele que nos fez mal, de orar pelo que nos perseguiu, de agir com gentileza diante da hostilidade. Não porque somos santos por natureza, mas porque aquele que é santo habita em nós e nos empresta a sua natureza. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, 23. Paulo lista o fruto do Espírito e repare que ele começa com o amor. Não é por acidente. O amor é a raiz de tudo que vem depois. A alegria que o Espírito produz nasce do amor. A paz que ultrapassa o entendimento nasce do amor. A longanimidade, que é a capacidade de suportar o sofrimento sem perder a esperança, nasce do amor. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. O Espírito Santo não produz amargura. Ele não produz rancor crônico. Ele não produz aquela religiosidade seca, fria, que julga tudo e acolhe ninguém. Se uma pessoa diz ter o Espírito, mas vive escravizada ao ódio, à fofoca, ao ciúme espiritual, à rivalidade dentro da igreja, algo precisa ser examinado com profundidade. Porque onde o Espírito age, o amor cresce. Pode ser um processo, pode ter lutas, pode ter recaídas, mas a direção é sempre em direção ao amor. O Espírito não para de trabalhar. Ele não desiste do seu projeto de formação dentro de você. O segundo sinal que toda pessoa que tem o Espírito Santo revela é a presença de uma convicção interior que o mundo não consegue produzir. É aquela voz suave e firme que fala dentro de você quando você está prestes a tomar uma decisão errada. É o desconforto santo que te impede de dormir em paz quando você fez algo que desonrou a Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Jesus disse isso sobre o Espírito Santo antes de partir. O Espírito vem para convencer, para trazer à luz o que estava escondido, para apontar o que precisa ser corrigido, não com crueldade, mas com a misericórdia de quem quer restaurar e não apenas condenar. Aquele que tem o Espírito Santo não consegue pecar tranquilamente. Isso não significa que ele não peca. Significa que quando peca, sente o peso disso de um jeito que o move ao arrependimento. Sente a distância de Deus como uma dor real. Anseia pelo perdão como quem anseia por água no deserto. O mundo pode pecar e sorrir. Pode transgredir e dormir bem. Pode se distanciar de Deus e não sentir nada, porque nunca sentiu a proximidade dele. Mas quem conheceu o Espírito Santo, quem foi tocado por ele, sabe que existir longe de Deus é a pior forma de sofrimento. E essa convicção, esse senso de responsabilidade diante do Santo, é um sinal poderoso da presença do Espírito em você. Não fuja dessa convicção. Ela é presente de amor. Ela é a voz do pai chamando o filho de volta para casa, como o pai da parábola que viu o filho ainda de longe e correu ao seu encontro. O Espírito que convence é o mesmo Espírito que restaura. Ele não acusa para destruir. Ele aponta para que você possa se levantar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para João 1:9. E assim, quem tem o Espírito Santo caminha em um ciclo de santidade que não é perfeição, mas é direção. É um andar constante em direção à luz, mesmo que às vezes o passo tropece. O Espírito não abandona quem tropeça. Ele levanta, limpa, restaura e continua o caminho ao lado daquele que confia nele. Esses dois sinais, o amor sobrenatural e a convicção santa,
já revelam muito sobre quem realmente habita no Espírito. Mas há ainda muito mais que precisamos contemplar juntos, e cada sinal que veremos a seguir vai aprofundar ainda mais a sua compreensão sobre a obra extraordinária que o Espírito de Deus está realizando naqueles que se entregam a Ele. Há um sinal que muitas pessoas subestimam, que passa despercebido nos ambientes religiosos mais barulhentos, mas que é um dos mais poderosos indicadores de que o Espírito Santo está genuinamente habitando uma vida. Esse sinal é a fome pela palavra de Deus. Não estamos falando de uma leitura mecânica, daquelas em que os olhos percorrem as linhas da Bíblia enquanto a mente está em outro lugar. Estamos falando de uma sede real, de uma atração profunda e crescente pela Escritura, de um desejo que não se apaga com o passar do tempo, mas que aumenta quanto mais é saciado. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma anseia por ti. Salmos 42, 1. O salmista descreve com uma imagem poderosa o que é essa fome espiritual. A corça que corre pelos campos secos, com a língua ressecada, com cada músculo do corpo direcionado para uma única busca, a água. É assim que a alma habitada pelo Espírito Santo busca a palavra de Deus, com urgência, com necessidade, com uma atração que vai além da disciplina religiosa e se torna um anseio da alma. Quando o Espírito Santo habita em você, a Bíblia deixa de ser um livro difícil e distante. Ela começa a falar com você. Os versículos que antes pareciam palavras antigas de um povo distante passam a ressoar no seu coração, como cartas escritas, especialmente para o momento que você está vivendo. Você lê uma passagem e sente que Deus está olhando nos seus olhos e dizendo: "Eu estava esperando você chegar até aqui." Isso não é magia. Isso é a obra do Espírito Santo, que Jesus prometeu claramente quando disse que o Consolador ensinaria todas as coisas e lembraria tudo o que ele havia falado. O Espírito é o intérprete divino da palavra. Sem ele, a Bíblia pode ser lida como literatura. Com ele, ela se torna pão vivo para a alma. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. E aqui está uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Você sente fome da palavra? Quando você abre a Bíblia, é por obrigação ou por desejo? Você busca a Escritura apenas quando está em crise? Ou ela é o alimento diário da sua alma, o pão que você não consegue dispensar? Não há julgamento nessa pergunta. Há apenas um convite para a reflexão. Porque se a fome está fraca, isso não significa que o Espírito foi embora. Pode significar que algo está bloqueando a comunhão, que o barulho do mundo está abafando a voz de Deus, que distrações tomaram o lugar que deveria ser sagrado. E a boa notícia é que o Espírito pode reacender essa fome. Basta pedir. Basta se colocar diante de Deus com humildade e dizer: Senhor, restaura em mim o desejo pela Tua palavra. Outro sinal profundo que o Espírito Santo revela em uma vida é a transformação da vida de oração. Não a oração como performance, não aquela que é exibida para impressionar os outros, mas a oração como respiração da alma, como conversa íntima com o Pai, como o lugar para onde você corre naturalmente quando a vida aperta ou quando o coração transborda de gratidão. Da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Que texto glorioso esse de Paulo aos Romanos. O Espírito Santo não apenas nos ensina a orar, ele ora por nós, em nós, com gemidos que vão além das palavras humanas. Há momentos em que a dor é tão grande, ou a situação tão complexa, que as palavras simplesmente não chegam. E é exatamente nesses momentos que o Espírito entra e intercede com uma profundidade que a nossa mente não alcança, mas que o Pai compreende perfeitamente. Quem tem o Espírito Santo não abandona a oração nos momentos difíceis. Pelo contrário, nesses momentos a oração se torna ainda mais intensa, ainda mais real, ainda mais necessária, porque a pessoa habitada pelo Espírito aprendeu que a oração não é uma formalidade religiosa.
É a linha que conecta o coração humano ao coração de Deus. É o canal por onde a graça flui, por onde o poder desce, por onde a paz que ultrapassa o entendimento entra e toma conta do que estava em caos. Você ora? Não apenas pede, mas realmente conversa com Deus. Há em você esse lugar secreto, esse espaço de encontro com o Pai, onde você leva o que ninguém mais pode carregar, onde você ouve o que nenhuma voz humana pode dizer. Esse lugar é uma das marcas mais claras da vida no Espírito. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Paulo não está dizendo que você precisa estar de joelhos 24 horas por dia. Ele está descrevendo uma atitude de coração, um estado de comunhão constante com Deus, onde cada momento da vida se torna uma conversa contínua com o Pai. O Espírito Santo torna isso possível. Ele mantém vivo em nós o senso de presença de Deus em cada instante. A fome pela palavra e a vida de oração genuína são sinais que não enganam. São marcas que o tempo não apaga, que as circunstâncias não destroem, que a pressão do mundo não elimina. Pelo contrário, quanto mais a vida tenta sufocar essas chamas, mais o Espírito as aviva, porque ele não veio para ser apagado, ele veio para permanecer, para habitar, para transformar do interior para o exterior, revelando em cada vida que ele toca os sinais inconfundíveis da presença de Deus. E ainda há muito mais que precisamos descobrir juntos. Os sinais que veremos a seguir vão mostrar como o Espírito age nas relações, nas escolhas e no testemunho diário de quem realmente vive rendido a Ele. Existe um sinal que o Espírito Santo produz na vida de quem realmente o tem, e que talvez seja o mais visível de todos para as pessoas ao redor. Um sinal que não precisa de palavras para ser percebido, que não depende de título eclesiástico nem de tempo de crente. É o sinal que aparece justamente onde a vida dói, onde a pressão aumenta, onde tudo ao redor parece desmoronar. Esse sinal é a paz que ultrapassa o entendimento humano. Há pessoas que atravessam tempestades devastadoras, perdas irreparáveis, diagnósticos assustadores, traições que cortam fundo, e ainda assim carregam uma serenidade que o mundo não consegue explicar. Não é frieza, não é negação da dor. É uma paz real profunda, que habita no centro do coração mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Paulo escreveu essas palavras de dentro de uma prisão, não de um retiro espiritual, não de um momento tranquilo à beira de um lago, de dentro de uma cela. E ainda assim, ele fala de uma paz que guarda o coração como um soldado fiel guarda uma fortaleza. Essa paz não é conquistada pelo esforço humano. Ela é concedida pelo Espírito Santo, como um presente para aqueles que confiam em Deus, mesmo quando não entendem o que Ele está fazendo. Você já encontrou alguém assim? Alguém que perdeu o emprego e ainda sorria com esperança? Que recebeu uma notícia devastadora e ainda conseguia adorar? Que foi abandonado por quem amava e ainda assim não deixou de confiar em Deus? Isso não é fraqueza disfarçada. Isso é o Espírito Santo sustentando por dentro o que o mundo está tentando destruir por fora. A paz do Espírito não ignora a realidade. Ela não finge que a dor não existe, que a situação não é grave, que o sofrimento não é real. Ela simplesmente afirma, com uma certeza que vai além da razão, que Deus está no controle, que Ele viu, que Ele não dormiu, que Ele está agindo mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar o movimento de suas mãos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tiago 14:18. Jesus prometeu não nos deixar sozinhos, e a garantia dessa promessa é o próprio Espírito Santo, o Consolador, aquele que vem ao nosso lado e permanece, não por alguns momentos, não apenas nas fases boas, para sempre. E essa permanência produz uma raiz de paz que os ventos da vida não conseguem arrancar. Mas há ainda outro sinal que precisa ser nomeado com cuidado, porque ele toca uma área muito sensível da vida cristã. É o sinal do discernimento espiritual, aquela capacidade interior de perceber o que está além do que os olhos veem, de sentir quando algo não está certo mesmo sem ter provas concretas,
de reconhecer a verdade mesmo quando ela vem embrulhada em palavras religiosas bonitas. Vivemos em um tempo de grande confusão espiritual. Há muitas vozes falando em nome de Deus, há muitas doutrinas que soam verdadeiras à primeira escuta, mas que, quando examinadas à luz da Escritura, revelam distorções perigosas. E nesse cenário, o discernimento que o Espírito Santo concede é um dos maiores presentes que um filho de Deus pode ter. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. João não estava sendo paranoico quando escreveu isso. Estava sendo pastoral. Estava cuidando de um povo que precisava aprender a discernir, a testar, a examinar. E o instrumento de discernimento que Deus coloca em nós é o próprio Espírito Santo, que conhece todas as coisas e nos guia para toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo desenvolvido em si não é enganado com facilidade por pregações que agradam o ouvido, mas ferem a alma. Não é seduzido por movimentos espirituais que prometem muito e exigem pouco, que celebram sem transformar, que enchem os olhos de espetáculo, mas deixam o coração vazio. O Espírito que habita em você apita quando algo está errado, e você precisa aprender a ouvir esse apito. Esse discernimento não nasce do orgulho intelectual. Não é aquela postura de quem acha que sabe mais do que todos e critica tudo. O verdadeiro discernimento espiritual nasce da intimidade com Deus, do conhecimento profundo da palavra e da sensibilidade ao Espírito que vai sendo afinada ao longo do tempo, como um músico que aprende a identificar quando uma nota está fora do tom. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Paulo avisou. O Espírito avisou por meio de Paulo. E o aviso é atual, é urgente, é necessário para cada um de nós que vive nesta geração. A proteção contra o engano espiritual não está em um sistema teológico perfeito, nem em uma denominação específica. Está na sensibilidade ao Espírito Santo, que ilumina, que guia, que alerta e que preserva aqueles que se mantêm próximos de Deus e da sua palavra. A paz que ultrapassa o entendimento e o discernimento espiritual são sinais poderosos de uma vida genuinamente habitada pelo Espírito de Deus. Eles aparecem de maneiras diferentes em cada pessoa, mas sempre revelam a mesma fonte, a mesma origem, o mesmo Deus que age por meio do seu Espírito em cada vida que se rende a Ele. E na parte que vem a seguir, vamos contemplar os últimos sinais dessa presença extraordinária, chegando ao coração de tudo que o Espírito Santo veio fazer em você e por meio de você. Chegamos agora a um dos sinais mais desafiadores e ao mesmo tempo mais belos que o Espírito Santo produz em uma vida. Um sinal que vai contra a corrente de tudo que o mundo valoriza, que contradiz o instinto natural do ser humano e que por isso mesmo revela com clareza absoluta quando é genuíno, quando é real, quando nasce de uma fonte que não é humana. Esse sinal é a capacidade de perdoar. Não o perdoar fácil, não o perdoar de quem nunca foi realmente ferido, mas o perdoar daquele que foi traído por quem amava. O perdoar de quem foi humilhado publicamente. O perdoar de quem carregou anos de dor causada por outra pessoa e ainda assim encontrou no fundo do coração a graça de soltar o peso da mágoa. Sede bondosos e misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Paulo ancora o perdão no maior exemplo de perdão que a história já registrou. Deus, em Cristo, nos perdoou. Não porque merecíamos, não porque pedimos primeiro, não porque prometemos nunca mais errar. Ele nos perdoou enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda estávamos de costas para Ele, enquanto ainda vivíamos como se Ele não existisse. E é esse perdão que o Espírito Santo planta em nós como semente, para que possamos oferecer aos outros o que recebemos de graça. Perdoar no poder do Espírito Santo não é fingir que a dor não aconteceu. Não é apagar da memória o que foi feito. É uma decisão da vontade, sustentada pela graça, de não deixar que a ofensa recebida determine o seu futuro. É dizer ao seu coração: eu solto essa pessoa das minhas mãos e a entrego nas mãos de Deus.
E essa decisão, quando nasce do Espírito, liberta quem perdoa muito mais do que quem é perdoado. Você carrega algum peso assim? Alguma mágoa que você ainda não conseguiu soltar completamente? Saiba que o Espírito Santo não está te condenando por isso. Ele está te convidando. Ele está dizendo que há graça suficiente para esse perdão, que você não precisa fazer isso com suas próprias forças, que Ele está ali para te capacitar a dar o passo que parece impossível. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Jesus ligou diretamente nossa disposição de perdoar com a experiência do perdão de Deus em nossa própria vida. Não como ameaça, mas como revelação de uma realidade espiritual profunda. Quem realmente entendeu o quanto foi perdoado, encontra no Espírito a força para perdoar. Quem ainda segura a mágoa com força, talvez ainda não tenha mergulhado fundo o suficiente na profundidade do próprio perdão que recebeu. E junto com o perdão, o Espírito Santo produz outro sinal que transforma radicalmente os relacionamentos de quem o tem. É o sinal da humildade genuína. Não a humildade performática, não aquela que se exibe para parecer espiritual, não aquela que se abaixa diante dos outros enquanto por dentro se julga superior a todos. Estamos falando da humildade real, que nasce do encontro verdadeiro com a grandeza de Deus. Quando você se aproxima de Deus de verdade, quando o Espírito Santo revela quem Deus é e quem você é diante dele, algo acontece com o orgulho. Ele não consegue sobreviver nessa atmosfera. A grandeza de Deus não diminui você, mas coloca tudo no lugar certo. Você descobre que não precisa provar nada para ninguém, porque já foi aceito pelo único que importa. E essa descoberta produz uma leveza, uma mansidão, uma disposição para servir que o mundo chama de fraqueza, mas que o reino chama de grandeza. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ato Filipenses 2:3. Paulo está descrevendo uma atitude que é completamente antinatural para o ser humano sem o Espírito. Considerar os outros superiores a si mesmo, em uma cultura que grita para você se promover, se destacar, se colocar à frente de todos. Isso só é possível quando o Espírito Santo trabalha fundo no interior, quando a identidade de uma pessoa não está mais ancorada na aprovação humana, mas na aprovação divina. Quem tem o Espírito Santo não precisa ser o centro das atenções. Não precisa que os outros saibam de cada coisa boa que faz. Não compete com o irmão. Não sente inveja do crescimento alheio. Pelo contrário, genuinamente se alegra quando o outro prospera. Genuinamente celebra a vitória do próximo. Genuinamente se coloca a serviço sem calcular o que vai receber em troca. Essa é a marca do Espírito. Essa é a imagem de Cristo reproduzida em um ser humano. Que ela é tão rara, tão preciosa, tão diferente de tudo que o mundo exibe, que quando você encontra alguém assim, sente imediatamente que está diante de algo sobrenatural, porque é sobrenatural. É o Espírito de Deus habitando e agindo em um coração rendido. Porque em vós deve haver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 5, 7. Cristo, que era Deus, se esvaziou, se humilhou, se fez servo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, reproduz essa mesma disposição em cada um de nós que o recebe. Não de forma perfeita, porque ainda somos humanos em processo, mas de forma real, crescente, visível para todos que nos cercam. O perdão que liberta e a humildade que serve são dois dos sinais mais poderosos e mais transformadores que o Espírito Santo revela em uma vida. Eles não se impõem com barulho. Eles se mostram na quietude das escolhas diárias, nas pequenas decisões que ninguém vê, mas que Deus registra com cuidado. E é exatamente nessa quietude que o Espírito faz a sua obra mais profunda, preparando o coração para a plenitude do que ainda está por vir, tanto nesta vida quanto na eternidade que nos aguarda além dela. O amor que transborda, a convicção que transforma, a fome pela palavra, a oração que sustenta, a paz que guarda, o discernimento que protege, o perdão que liberta
e a humildade que serve. Esses são os sinais que o Espírito Santo revela em todo aquele que verdadeiramente o tem, não como lista de obrigações, mas como fruto de uma vida rendida a Deus. Que cada um desses sinais seja cada vez mais visível em você, para a glória do Senhor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso significa muito. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje e se inscreva no canal para não perder nenhuma pregação. Há muito mais vindo por aí. Os próximos vídeos que aparecerão na tela foram preparados especialmente para edificar a sua fé. Não deixe de assistir. E se você deseja aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, no primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias que podem mudar tudo na sua vida espiritual. Vale cada página.